diante de uma grande centralização do homem, do seu ego. É muito difícil nós pregarmos o evangelho que diz que existe uma cruz, um evangelho que nos ensina a negar a nós mesmos, porque nós estamos indo contra aquilo que o mundo prega e até muitas igrejas pregam. Então, por isso que pregar o verdadeiro evangelho, eu não estou dizendo que nós somos a única igreja, nós somos a igreja verdadeira, que em nós está a verdade de forma alguma, mas que nós buscamos de todas as formas pautar o nosso ensino nas Escrituras Sagradas. Então nós sempre vamos trabalhar, responder aos seus questionamentos, responder às suas perguntas dentro de uma perspectiva bíblica. Por mais difícil que seja dar a notícia ou dar o confronto, nós sempre iremos dentro dessa perspectiva. Então é muito difícil nós irmos nessa direção, porque muitas vezes nós vamos ir contra o ego e contra a centralização de si mesmo na vida das pessoas. Mas esse evangelho puro e simples que nós precisamos pregar. E compreendendo isso, e dentro do que nós estamos trabalhando, do que eu me propus ao meu coração, de trabalhar as 7 igrejas, as 7 cartas enviadas no Apocalipse, nós vamos dar sequência, porque semana passada nós vimos sobre a igreja que estava em Éfeso. E hoje nós vamos ver sobre a igreja que está em Esmirna. Das 7 igrejas, apenas 2 receberam elogios do Senhor. As outras também receberam, e junto dos seus elogios recebiam algumas exortações, mas a igreja em Esmirna foi entre 2 que recebeu apenas elogios do Senhor. E é muito interessante nós entendermos algumas questões. Eu sempre procuro nos meus sermões, nos meus estudos, e compreender o que estava acontecendo na época, porque a mensagem era uma mensagem da época e direcionada, embora ela seja atemporal. Mas os irmãos da igreja em Esmirna estavam vivendo alguma coisa. Que tipo de perseguição? Por que eles estavam vivendo em aflição? E para isso nós precisamos entender aonde estava a cidade de Esmirna. A cidade de Esmirna, ela estava situada na Ásia Menor. Era uma cidade muito bela e rica. E existiam muitos judeus nessa cidade. E esses judeus tinham um grande poder de influência na sociedade e na política. Aí nós vamos ver que, a partir disso, começou uma grande perseguição. E o estopim dessa perseguição foi o abrasamento dos judeus diante da sociedade, diante dos políticos, para virem contra a igreja de Cristo que estava em Esmirna. Então, a igreja situada nesse local passou a viver um tempo muito ferrenho de perseguições. Tanto é que nós vamos ver na carta que Jesus fala que ele viu as suas aflições, viu as suas perseguições. Então esse era o contexto, uma cidade rica, uma cidade bela, uma cidade muito bonita, privilegiada dentro de um contexto de Ásia, até mais do que Éfeso, por causa da sua beleza. Mas a igreja onde estava situada nessa cidade, era uma igreja perseguida por aqueles que se opunham ao cristianismo, que se opunham à revelação do Evangelho de Cristo. Então, compreendendo isso, nós vamos ver que a igreja que estava em Esmirna, mesmo diante das perseguições de uma sociedade pomposa, de uma sociedade rica e de uma sociedade que trabalhava acima de tudo o seu ego, mesmo sendo uma igreja perseguida, ela se manteve fiel às perseguições e se manteve fiel ao seu propósito em seguir Jesus. Então, por isso que eu olho a igreja em Esmirna e faço um paralelo muito próximo com aquilo que nós estamos vivendo como igreja de Cristo nos dias de hoje. Uma sociedade que está centralizada em si, em seus prazeres, em sua vontade. E nós, como igreja, somos confrontados todos os dias a irmos
nessa direção, a irmos dentro desse propósito, não apenas como igreja, mas como sociedade, como homens e mulheres. Então, esse texto bíblico vai mostrar uma postura que nós precisamos ter, um posicionamento que nós precisamos ter diante dessas situações da vida que geram em nós aflição. O versículo 8, como também nós vimos no versículo 1 do capítulo 2, se eu não me engano, nós vamos ver Jesus falando sobre ele, sobre quem ele é, sobre o seu poderio, sobre a sua soberania sobre todas as coisas. E o versículo 8 diz o seguinte: escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Jesus, quando se intitula como o primeiro e o último, ele mostra para a igreja em Esmirna, também mostra para nós, que ele está conosco em todas as situações da vida. É aquele que esteve no início e também é aquele que está no fim. É aquele que esteve com o Pai, assim como João fala no capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo, conforme João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. A partir do Verbo todas as coisas se fizeram. E nós precisamos entender a partir dessa perspectiva, que Jesus está dizendo para a igreja de Esmirna, assim como ele esteve no início de todas as coisas com o Pai, desde a criação, no Antigo Testamento, e agora nesse novo momento, ele está vivendo com o seu povo, conforme a sua promessa de não abandonar em todos os dias. Porque quando nós vivemos aflições na nossa vida, a primeira coisa que nós pensamos é que estamos desamparados. A primeira coisa que vem na nossa forma lógica e pequena de raciocinar é que Deus nos abandonou. Deus está contra nós. Deus virou as costas para mim. É um pensamento comum em todos nós. Em ti também, Marcos, algumas vezes vem esse pensamento no meu coração. Somos humanos, somos fracos, mas por isso que nós temos o Espírito Santo, que todos os dias traz a revelação de quem Ele é para nós. Então nós precisamos entender que assim como o Senhor usou essa mesma expressão lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías 44, versículo 6 e também 48 e versículo 12, ele disse para o povo de Israel: eu sou o primeiro e sou o último. Deus está mostrando que está abraçando toda a humanidade, desde o início até o fim, assim como abraça o ser humano em toda a sua totalidade, desde o início até o fim da sua vida. Então Deus está dizendo para os irmãos em Esmirna, assim como diz para nós nos dias de hoje: eu estou com vocês, cumprindo a promessa de estar todos os dias. Essa promessa começou na nova aliança, quando Jesus veio, quando o anjo disse para José, pai de Jesus: ele se chamará Jesus, mas também se chamará Emanuel. O nome de Jesus, de fato, era Jesus, mas o seu ofício era ser Emanuel, era estar presente a partir de agora na humanidade. Então nós precisamos compreender, igreja, que essa é uma promessa de Deus para os dias de Esmirna, também para os dias atuais, que Deus está conosco todos os dias, nos dias bons, nos dias ruins, nas aflições, nas alegrias. Essa é a promessa de Deus, de não nos desamparar, de estar vivendo conosco em todos os momentos da vida. Jesus estava dizendo àquela igreja que passava por perseguições e inúmeras tribulações, que Ele estava presente em todos os momentos, e que eles não estavam sozinhos, e não podiam ceder às lutas. Nos dias mais ferrenhos das nossas lutas, das nossas tribulações, nós precisamos ter esse entendimento. Porque quando nós temos esse entendimento, nós não vamos retroceder, nós não vamos apostatar, nós não vamos deixar de seguir Jesus.
porque nós sabemos que Ele está conosco. Essa é a promessa de Deus para nós. Meu irmão, eu não sei o tipo de perseguição ou de tribulação que, quem sabe, você possa estar passando, mas eu quero dizer para vocês que Deus está contigo. E eu quero aproveitar esse ensejo para dar um testemunho. Ontem na sexta-feira, nós perdemos um irmão da igreja, um homem jovem com 45 anos. O Fabrício, nós recebemos como membro no último dia 28 de abril. O último culto que ele esteve aqui foi na inauguração da igreja, estava bem. Domingo passado, a líder da conexão dele disse: pastor, nós precisamos orar pelo Fabrício, porque ele, quarta-feira, foi para o hospital, está com algum problema no intestino, não se sentiu bem, foi para o hospital e vai fazer alguns exames. E se eu não me engano, na terça-feira, a Andréia, sua prima, me mandou o diagnóstico e disse: pastor, ele fez o exame de colostomia e ele está com 2 obstruções no seu intestino, ele está com câncer. Na quarta-feira eu estive no hospital, falei com o Fabrício. Na quarta-feira ele recebeu, um pouco antes, a notícia que precisava se operar. E eu conversei com o Fabrício, ele disse: pastor, eu estou bem. E ele de fato estava bem. Havia serenidade no seu semblante, havia alegria, havia paz, havia certeza que Deus estava com ele. E na sexta-feira, na quinta-feira, ele fez essa cirurgia, eu acho que na quarta de noite, e os médicos viram que 80% do intestino dele estava comprometido com câncer. Então foi uma morte muito rápida, meus irmãos. Não houve tempo nem de sofrimento. E ele veio a óbito na sexta-feira, e no sábado pela manhã, no velório, o irmão dele me disse: pastor, olha, presta atenção. O meu irmão, antes de entrar para o bloco cirúrgico, ele me recitou o Salmo 91. Eu falei: é? Eu disse para ele o seguinte: o Salmo 91 diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus. Sabe, meus irmãos, isso que eu quero mostrar para vocês, que quando nós temos a paz em Deus, quando nós temos a certeza que Ele está conosco, mesmo em meio à morte, nós não tememos. E sabe, quando eu falei com ele na quarta-feira, eu falei esse sermão no velório dele. Eu sentei no carro, veio o Salmo 23 no meu coração. Quando Davi diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. É sobre essa promessa que Jesus está falando para a igreja de Esmirna e fala para nós, e deu certeza para o nosso irmão Fabrício, que não está mais aqui, mas foi antes de nós para um lugar que nós um dia queremos estar. Essa é a certeza que nós temos em Deus, que em dias de tribulações, que em dias de aflições, que em dias de angústia, Deus está conosco. E Deus disse isso para os irmãos que estavam em Esmirna: eu sei as tribulações, eu sei as aflições, eu sei as angústias que vocês estão passando, mas eu sou o início e sou o fim. Eu estou com vocês no começo, estarei com vocês no fim. E esse fim, igreja, é até a morte, porque nós cremos que mesmo que nós morramos, nós vamos viver, porque é essa promessa daqueles que estão em Cristo Jesus. Então é sobre isso que o texto bíblico está nos falando. Jesus dizendo para os irmãos em Esmirna: não retrocedam, não fracassem no meio da tribulação, porque eu estou com vocês. Nós precisamos permanecer fiel no meio das lutas. O versículo 9, que assina aquilo que o Senhor está falando no versículo anterior: conheço as suas aflições, sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você.
Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. De uma forma mais clara, Jesus está dizendo aos irmãos de Esmirna que Ele é conhecedor das nossas aflições. Igreja, nós precisamos compreender que Deus conhece as nossas angústias e as nossas aflições. Nós pensamos que Deus está conosco somente nos dias de alegria. Nós pensamos que Deus está se agradando de nós quando tudo está corroborando, quando tudo está dando bem, fazemos tudo e tudo está dando certo, mas eu entendo que nós vamos provar que Deus está conosco nos dias de aflição, nos dias de angústia, nos dias quando nós precisamos ser consolados. E esse texto mostra o conhecimento de Deus em relação a nós. Sabe por quê? Tristeza, aflição, angústia, não é todo mundo que conhece o que nós estamos passando. Nós não falamos das nossas aflições, nós não falamos das nossas angústias para todo mundo, é ou não é? Nós costumamos falar as bênçãos, nós costumamos postar as nossas alegrias, é ou não é? Você vê alguém aí, cara, como é que você está? Tô bem, sensacional, 100%. Mas quando você encontra alguém na rua e você está mal, você vai dizer, pô, cara, tô mal. Não. Você vai dizer somente se você conhece aquela pessoa. Esse texto mostra que Deus, Ele nos conhece profundamente. Que Deus está conosco nos dias mais difíceis. Que Deus é conhecedor de tudo que nós estamos passando. É isso que o Senhor está falando para os irmãos em Esmirna. Olha, gente, eu sei o que está acontecendo, não esmoreça, eu estou com você. Conhecer as aflições revela o profundo conhecimento do Senhor para com o seu povo. Nossa alegria todos sabem, porque contamos a todos, mas as aflições poucos sabem. E Jesus está afirmando que conhece as nossas lutas. As aflições aqui da igreja de Esmirna refletem duas situações. A primeira é que eles eram pobres. O texto literalmente fala sobre pobreza monetária. Veja, eles eram perseguidos pelos grandes homens da sociedade. Então eles conseguiam bloquear emprego, muitas coisas. Então era uma igreja pobre. Mas o texto não fala apenas sobre uma pobreza física, porque aqui é um contraste. Jesus fala, vocês são pobres, mesmo assim vocês são ricos. Jesus está dizendo para os irmãos em Esmirna, aquilo que ele falou no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Eles verão a Deus. Então Jesus está dizendo, olha, não importa o que você está passando, se isso tem gerado pobreza física na sua vida, mesmo assim, diante dessas tribulações, essa perseguição que vocês estão passando, não importa, porque eu vejo vocês como ricos, eu vejo vocês aqueles que de fato estão andando no caminho que está levando para o céu. Igreja, por isso que eu falo, que o caminho que nós estamos trabalhando como igreja é um caminho mais demorado, mais difícil. Porque muitos lugares pregam a prosperidade, muitos lugares pregam a riqueza, você vai ser rico e tal e tal. Muitos estão centrados nos bens materiais, mas meus irmãos, se eu pregar nesse sentido dos bens materiais, nós vamos reduzir a eternidade a isso que nós estamos vivendo. Nós vamos pensar que a eternidade é menor do que os bens que nós vivemos nessa terra. Nós não podemos reduzir a eternidade com Cristo às coisas dessa terra. Não podemos. Por isso que nós precisamos entender essa pobreza de espírito. Ser pobre de espírito é reconhecer que nós precisamos de Deus.
que nós precisamos da sua presença, que nós não somos suficientes bons para nós, ao ponto de estarmos olhando para um Deus apenas que me dá as coisas que eu quero dessa terra, apenas em um Deus que me faz prosperar, para eu construir os meus palácios aqui na terra, para que eu possa ser o cara aqui na terra, para que não me falte nada. Aí vem, muitas vezes, esse triunfalismo de equívocos doutrinários bíblicos, quando dizem, tudo posso daquele que me fortalece. Leia o contexto. Paulo estava dizendo, eu vivi dias difíceis, eu vivi dias maus, eu vivi dias que eu tinha, eu vivi dias que eu não tinha. Paulo está dizendo, eu não estou me importando com as coisas dessa terra, porque mesmo sofrendo ou estando alegre, tudo eu posso naquele que me fortalece. Nós precisamos olhar que muitas vezes nós vamos ter esses dias difíceis, mas mesmo assim, meus irmãos, nós vamos estar podendo todas as coisas daquele que nos fortalece. Quando vocês estão me entendendo? Essas aflições, essas tribulações, essas perseguições que a igreja estava passando, gerava uma pressão. A palavra tribulações e aflições usadas aqui no original grego fala sobre uma pressão. E às vezes, as aflições das nossas vidas geram pressões. Quantas vezes você está vivendo um dia, você se sente pressionado, aquela angústia no peito? Alguém já viveu assim? São as pressões espirituais, são as pressões da vida. E Deus está dizendo para a igreja, eu sei que tudo isso que vocês estão passando está gerando pressões na sua vida. Mas mesmo assim, eu estou com vocês. Não cedam aos padrões, não ceda àquilo que o mundo quer que você viva. Por fim, o versículo 10 fala sobre uma promessa para aqueles que são fiéis. Existe uma promessa para aqueles que são fiéis. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Aqui não é 10 dias literal, certo? Mas se vocês permanecerem fiel, mesmo diante da morte, eu lhes darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá dano da segunda morte. É muito interessante e importante nós falarmos que Jesus está dizendo sobre esse período, de 10 dias. Isso significa que teria um início e teria um fim. O texto está dizendo para nós que as aflições da vida têm um início e têm um fim. Os dias maus sempre terão um início e sempre terão um fim. Deus está dizendo para os irmãos, calma, que vai começar, mas vai ter um período de tempo. Esse tempo um dia vai acabar. Nós vamos ter aflições que vão ter tempos determinados, mas muitas vezes podemos ter aflições, espinhos na carne, como Paulo teve, que pode durar a vida toda. Mas existe uma promessa de terminar também. Isso vai terminar na eternidade com Cristo. Então nós precisamos olhar as promessas de Deus para nós. Mas, igreja, o que eu quero que nós venhamos prestar atenção é do seguinte. A morte do Fabrício falou muito comigo. A postura do Fabrício falou muito comigo. Há quase um ano atrás nós começamos as casas de paz na igreja. Não tivemos aquele sucesso de muitas pessoas sendo salvas. Nós atingimos mais de 40 pessoas. Mas, se eu não me engano, o Fabrício foi o único, um dos únicos. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena, meu irmão. Demais. Valeu a pena demais. Porque esse entendimento que nós tivemos de evangelizar gerou uma vida que possivelmente já estava doente. Ele ficou menos de um ano na igreja, menos de 2 meses reconciliado com a igreja.
uma aflição temporal na vida dele. Ele não venceu essa aflição aqui na terra, mas ele recebeu a coroa da vida. É isso que o texto está dizendo. Ele recebeu a coroa da vida. O texto diz: permaneçam fiel. Falar em coroa no tempo de Esmirna era algo muito visual. Esmirna era uma cidade também que recebia jogos parecidos com Jogos Olímpicos. Era uma cidade de jogos, de atletas. Então todo vitorioso ganhava coroas de louro. Visualiza aquelas coroas do tempo romano, coroas de louro. Então Jesus, de uma forma pedagógica, visual, também diz: olha, se vocês vencerem essas tribulações terrenas, ele não fala sobre uma coroa aqui da terra. Ele fala sobre a coroa da vida. Ele fala sobre a coroa da eternidade. Só deixa eu fazer um parênteses aqui. Muitos me vendo falavam, pensar assim: Marcos, se você não me conhece, você é muito ascetista. Ascetismo é um termo da teologia que se usa para as pessoas como se vivessem em monastérios. Largam toda a vida, largam tudo e vão viver em monastérios. Não se preocupam com as coisas dessa vida. Não, meu irmão. Só que eu quero ensinar você a colocar as ordens corretas na sua vida. Primeiro Deus, primeiro o seu reino, primeiro a sua vontade. Se Deus prosperar a sua vida, sensacional. E o que eu mais quero? Há promessas. Isaías não fala: se vocês crerem e me ouvirem, vão fazer o quê? Vão comer o melhor dessa terra. Mas isto não é o centro, isso não é o alvo. Eu quero que você aprenda no meu pastoreio que o mais importa na nossa vida é nós recebermos essa coroa da vida que Jesus fala para a igreja de Esmirna e que o nosso irmão Fabrício recebeu na sexta-feira pela manhã, quando ele partiu para estar com o Senhor Jesus. É isso, é isso. O ministério pode subir, mas eu quero que vocês prestem atenção. Quando eu estava escrevendo o sermão para o velório do Fabrício, o Senhor me deu uma revelação que eu nunca tinha. Eu falei sobre 3 textos naquela manhã. Eu falei sobre Salmo 23. O Senhor colocou no meu coração João 14. E o Senhor colocou no meu coração o Salmo 90, versículo 12. Só que em João 14 eu tive uma revelação bíblica que eu não tinha prestado atenção para isso. É claro que todo pastor, ele vai evangelizar até no dia do velório, né? Eu disse para aquelas pessoas que estavam lá: os céus é um lugar de eternidade. Preste de novo atenção nisso. Os céus é um lugar de eternidade. E todo aquele que morre com Cristo vai para a eternidade. Mas preste atenção no que eu vou falar. Mas o céu também é um lugar de reencontro. O céu é um lugar de reencontro. E de encontro. Porque nos céus nós vamos nos reencontrar com aqueles que partiram com Cristo. No céu nós vamos nos encontrar com Paulo. No céu nós vamos nos encontrar com Abraão. No céu nós vamos nos encontrar com Adão e com Eva. Não vale bater neles no céu, tá? Nos céus. É sobre isso que Jesus está falando. E vocês permanecerem fiéis às tribulações. Se vocês não cederem às pressões desse mundo egocêntrico, vocês receberão a coroa da vida. Não preciso nem de estudo teológico para que... E no último versículo, Jesus fala, ratifica: e vocês não experimentarão a segunda morte. Os céus fala de vida, e o inferno fala de morte. Vocês não enfrentarão a segunda morte. Igreja, esse caminho que nós estamos trilhando é o mais demorado. Quer ler um livro bom? Livro do século 18 ou 17, O Peregrino.
fala muito sobre o que eu estou falando hoje aqui. É o caminho mais longo. É o caminho mais difícil. O caminho de Jesus é o caminho da porta estreita. Não é o caminho da porta larga. Vamos ter tribulações. Quem sabe você está passando hoje por uma tribulação. Quem sabe alguma tribulação que você tem na sua vida, você vai viver com ela até o dia que o Senhor te levar. Mas seja fiel. Seja fiel. Porque a fidelidade em meias tribulações nos garante a coroa da vida.